Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e vamos de estudo bíblico. Amém? Vamos falar sobre um texto lindo que muitos conhecem, que está lá em Isaías capítulo 6. Antes de continuarmos, peço a você por gentileza que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não o fez, ative o botão das notificações. Temos vídeos todos os dias de devocionais curtinhos e aos domingos estudo bíblico ou de curiosidades. E que você compartilhe esse vídeo, curta se você gostou, nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E também vai estar fixado aqui na descrição o link para o Congresso Multigeracional da Associação da ANDAPEF. Então, se você puder, querido, vá, faça. Faça ainda que online, ou se você puder ir a São Paulo, se você for de São Paulo, você faça presencialmente e certamente você será enriquecedor para você. O congresso vai acontecer agora, sexta que vem, dias 8 e 9. Não perca, em nome de Jesus. Obrigada. Vamos ler a palavra? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Bendita seja a palavra do Senhor. Aqui, queridos, vamos ver algumas características da adoração. O Senhor Jesus nos chamou para sermos adoradores. Como ele disse lá em João 4 à mulher samaritana: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Antes de Jesus, só se podia adorar a Deus no templo em Jerusalém. Mas, depois da morte redentora de Jesus, então podemos ter acesso a Deus em qualquer lugar e podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, de onde estivermos. Aí, aqui, das nossas casas, por exemplo. Mas a adoração é muito mais do que cantar ou do que dizer palavras bonitas a Deus que saiam apenas da boca para fora. O termo adoração ficou muito famoso, né? Muito propagado sei lá, da década de 90 para cá, por todo o movimento que houve, né, no louvor e na adoração, os novos ritmos, as músicas que se adentraram na igreja a partir da década de 70, de 80, além dos hinos congregacionais que já existiam. Então, ficou muito comum. A palavra adoração ficou muito comum e por vezes, infelizmente, banalizada.
Mas vamos ver hoje algumas características da adoração a Deus, da verdadeira adoração, aquela que você pode fazer em qualquer lugar, na sua cozinha, fazendo os seus afazeres domésticos, varrendo a sua casa, lavando a sua roupa, no trabalho, ainda que ali trabalhando, né, estando concentrado, você pode adorar a Deus, no seu momento a sós com Deus, no carro, aonde você estiver, você hoje, alcançado por Jesus Cristo, pode adorar a Deus em espírito e em verdade onde você estiver. E a adoração é o que? Nós podemos ver como é que Isaías começa aqui descrevendo que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu realmente a glória de Deus, como é lá no céu, o Senhor no seu trono, e os anjos em volta dele, e os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A adoração nos faz contemplar a grandeza de Deus. Não é uma coisa assim que a gente vê, uma coisa trivial, uma coisa banal, uma coisa que a gente está acostumado a ver toda hora, não. Contemplar a grandeza de Deus nos faz refletir, oh Senhor, como o Senhor é grande, ainda que nós não vejamos com os olhos como viu Isaías, simplesmente o fato do nosso coração estar ajoelhado, né, quebrantado diante de Deus, isso já faz com que contemplemos a sua grandeza, a sua majestade, né? Os anjos cantam ao redor do Senhor o tempo todo, 24 horas por dia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, a adoração nos faz contemplar a grandeza, a majestade, a santidade do Senhor. Aleluia por isso. Às vezes, a gente põe um louvor junto. Então, se você tem essa facilidade também de orar ouvindo um louvor, coloque um louvor de contemplação. Não um louvor que vai falar de você com Deus, ai, porque o Senhor me ama, porque o Senhor vai dar minha vitória. Não, tudo isso é bênção também, mas procure também para adorar ao Senhor louvores de contemplação, em que só fale dele, da grandeza dele, da glória dele, do poder dele, dos atributos dele. Isso nos ajuda a fazer aquele ambiente, né, do nosso coração se quebrantar diante do Senhor, e você vai contemplando, ainda que com os olhos da fé, a grandeza, a beleza, como ele mesmo diz, a palavra mesmo diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade do Senhor é bela, é linda, a majestade do nosso Deus. Os reis aí têm tanta glória e tanta majestade, mas nenhum deles se compara à glória e à majestade do nosso Deus, que é o Rei dos Reis. Aleluia! Contemplemos ao Senhor enquanto adoramos. E aí a segunda coisa, a segunda característica que nós vemos aqui na adoração de Isaías é que essa santidade de Deus que ele contemplou confrontou a ele mesmo e o seu pecado. Ele foi impactado pela glória de Deus, pela santidade de Deus. E aí lá no versículo 5, ele grita: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Ele olha para sua condição. Se você ler os capítulos anteriores, em nenhum momento Isaías olha para sua própria condição e lamenta a sua condição de pecador, mas na hora em que ele vê o Senhor, que ele adora o Senhor, que ele contempla a santidade de Deus, então a miséria do seu pecado fica evidente. E é assim conosco também, queridos. A santidade de Deus deve evidenciar as nossas misérias, os nossos pecados, aquilo que a gente tem ainda escondidinho lá de sujeira. Todos os nossos pecados devem ser evidenciados e devem nos tocar para nos dar nojo, nos impactar, para
temos repulsa. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Eu sou impuro, Senhor. Eu tenho lábios impuros, Deus. Eu cometo esse ato, meu Deus. Tenha misericórdia de mim. O Senhor é santo. Eu não sou santa. E aí nós vemos um texto que nos lembra sobre isso, que é essa coisa de você ser confrontado com a santidade de Deus, né? O nosso pecado ser confrontado com a santidade de Deus, e nós temos um privilégio que Isaías não tinha, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas, né? A graça de Deus nas nossas vidas. Também ele tinha a graça de Deus, mas nós temos o Senhor Jesus. E aí nós lemos o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, queridos, essa confrontação com a santidade de Deus nos faz sermos transformados de glória em glória, um passinho de cada vez. A gente ainda vê a imagem de Deus embaçada, né? A gente não consegue contemplar que estamos aqui nesse corpo corruptível, nessa terra, mas temos o Senhor Jesus Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, à medida que somos confrontados, que nos deparamos com as nossas mazelas, com as nossas misérias, podemos ser transformados de glória em glória, algo gradativo, né? Que vai indo até chegar à estatura de varão perfeito, a maturidade cristã. Então, podemos dia após dia sermos transformados, deixar cada vez mais para longe a velha natureza, os pecados, as más obras, as más atitudes para trás, à medida que contemplamos o Senhor, que o adoramos e o contemplamos. Amém? Glórias a Deus por isso. A terceira característica que nós vemos aqui na adoração de Isaías é que, além de olhar o pecado dele, ele se deu conta do pecado das pessoas, do povo dele, que ele fala, né? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, à medida que isso vai acontecendo com a gente também não consegue ficar tolerante aos pecados ao nosso redor, os pecados na igreja, os pecados dos nossos amados, as coisas erradas que a gente vê nesse mundo, tudo torto, tudo querendo falar contra o Senhor, tudo querendo dizer que a verdade do Senhor é que ela é relativa, que ela não é absoluta, que não é verdadeiro. E isso, nós vamos ficando intolerantes a isso. E o que nós temos que fazer? Orar, orar. É apontar o dedo, é ser o juiz? Não. Ai, porque olha só, porque hoje eu tô assim, porque eu tô sendo transformado de glória em glória e você tá errado. Orar, orar. Muitas vezes sim é preciso uma exortação, mas Deus vai dar os passos, vai guiar os seus passos, a exortação, quando Ele quiser que você exorte alguém, que você dê uma palavra de vigilância para alguém. Mas o que nós devemos fazer é orar, interceder, como nós temos falado aqui, interceder pelo nosso país, interceder pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus entre com providência, que Deus não permita que caiamos nas mãos de ideologias perversas novamente, que Deus não permita isso de novo em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor destrone os principados de miséria, de corrupção, de desigualdade, de incredulidade, de imoralidade, de violência. É assim que nós devemos orar. Devemos orar pelos nossos amados, aqueles que estão longe do Senhor. Interceda, interceda. Põe seu joelho no chão e ora. Pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, seja quem for, interceda, chore, peça, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, que o Senhor se revele a essa pessoa, que o Senhor quebrante o coração dessas pessoas como fez com o seu. E aí, mais uma vez, estamos fazendo
algo que está na característica da adoração que Isaías teve, né? A verdadeira adoração a Deus, porque a adoração a Deus não nos deixa do mesmo jeito que a gente estava, não podemos, não devemos ser assim. O Senhor, à medida que nós nos relacionamos com Ele, nós devemos estar cada dia melhores, né? Caminhando rumo à maturidade, como acabamos de falar, amém? Também, queridos, nós somos purificados, porque aí nós vimos lá no versículo 6, perdão, 7, que o anjo tocou a boca de Isaías com uma tenaz. Então o Senhor o purificou ali. Então, à medida que nós contemplamos o Senhor, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos dos pecados da nossa sociedade, da nossa nação, o Senhor também vai nos purificando, Ele nos ajuda para que a gente seja menos pecador, vamos dizer assim, né? O Senhor nos purifica. Aleluia! Não saiamos os mesmos da presença de Deus. Sejamos purificados. Peçamos ao Senhor, Deus, quero te adorar em espírito e em verdade. Quero passar, Senhor, por todas essas fases que consta aqui na tua palavra como uma adoração sincera e verdadeira. E uma delas é que o Senhor me purifique, que o Senhor me sonde. Por isso que a gente pede, Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dessa forma, o Senhor vai nos mostrando aquilo que ainda tem de errado, aqueles carrapichos que ainda tem dentro de nós, aqueles quartos escuros dos nossos corações que às vezes a gente nem lembra ou a gente não quer mexer. E o Senhor vai mostrando e nós vamos nos arrependendo e Ele vai também nos purificando. E então, depois disso, o Senhor nos chama. O Senhor está sempre nos chamando. Quando estamos em adoração, quando estamos prostrados em rendição ao Senhor, certamente ali Ele está nos chamando. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus chamou cada crente, cada servo que tenha Jesus Cristo para pregar as boas novas aos demais, para falar daquilo que Jesus fez, da obra redentora de Jesus aos demais. E além disso, também temos outros propósitos que o Senhor nos dá, chamados, e nem sempre missões longe daqui, no meio dos índios, lá na janela 1040, lá no meio onde o evangelho hoje é repudiado. Nem sempre é assim. Às vezes Deus te quer em determinado lugar, trabalhando em determinado lugar, morando em determinada casa, com determinadas pessoas, e ali fazer a obra de Deus. Como nós já falamos uma vez, tudo que a gente faz com amor é para a eternidade. Quando a gente cuida dos nossos familiares, quando a gente cuida, você que é pai, mãe, não importa, eu não sou mãe, mas também quando a gente serve aqueles a quem a gente ama, quando a gente faz uma comida gostosa, quando a gente cuida da casa, quando você limpa a sua casa para aqueles que moram, você está fazendo para a eternidade, você está fazendo a obra de Deus, você está servindo aqueles que Deus deu para você como sua família. E além disso, também tem serviço, às vezes, na igreja local onde você está, no trabalho, onde Deus fala que é para você fazer ali como se fosse para Ele, ainda que o seu patrão, né, seja uma bênção aí, cada um sabe onde tem estado, enfim, não importa se você está num lugar onde você está passando um perrengue ou não, ali você também, se Deus o colocou ali, é o chamado de Deus para você ali. Deus tem um propósito para você ali. Então Deus sempre está nos chamando, nos chamando. Então peça sempre uma oportunidade, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor onde for, seja no trabalho, seja aqui dentro de casa, seja um vizinho, seja um parente que chegou. Vamos pedir ao Senhor a oportunidade de falar do amor dele. Vamos pedir a ele que nos mostre todos os dias qual é a vontade dele, onde eu devo estar, Senhor, é aqui mesmo? Me leva, me conduza aonde eu devo estar para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor me chamou, porque o Senhor disse, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o chamado de Deus para nós. E aí
A última característica que nós vemos aqui na adoração de Isaías é que ele se prontificou. Eis-me aqui, envia-me, envia-me a mim. E é exatamente aquilo que nós já falamos agora, né? Pedir ao Senhor que nos dirija, que nos direcione, que nos mostre a sua vontade para nós. Seja nas pequenas coisas, nas coisas comuns, nas coisas ordinárias do seu dia a dia, na sua rotina, que às vezes você acha até chata, cansativa, ou em coisas grandes, em alguma coisa diferente que Deus prepare para você, não importa. Não importa. Entenda ali que o Senhor te chamou, que o Senhor te enviou, que você se prontificou e que Ele te enviou, seja para cuidar de alguém, seja para amar e servir a sua família, seja para ser missionário lá passando perrengue, lá nos ribeirinhos, lá no meio de onde não pode nem ter Bíblia, onde ter uma Bíblia significa uma infração, um crime. Não importa, queridos, seja onde for que o Senhor nos queira, que possamos ter um coração despretensioso, um coração obediente e nos prontificarmos como Isaías, depois de passar por todas essas fases da adoração, você contemplando ali o Senhor todo bobo, bêbado no Espírito Santo, de gratidão, de glória, e você, com toda a gratidão do mundo, diz: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, queridos, aprendamos a adorar o Senhor, a não ficar só nessas coisas aí que às vezes é até bobagem, né? Algumas coisas que fazem por aí, a gente sabe que é até bobagem, que são vazias, que não levam a lugar nenhum. Não, adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Peçamos a Ele que realmente nós passemos por toda a experiência de Isaías quando nós nos prostrarmos para adorá-lo, porque é para isso que nós somos chamados. É para isso que nascemos, sabia? Esse é o maior objetivo da sua vida. Você nasceu para adorar a Deus, você nasceu para a glória de Deus. Então, viva a sua vida assim. Levante todo dia e fala: Senhor, obrigada porque eu nasci para te adorar e eu nasci para a tua glória. Levanta-me, Senhor, e que eu mostre a tua glória por onde eu passar no dia de hoje e possa adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nosso Deus! Em nome de Jesus. Eu espero que esta palavra fale profundamente ao seu coração e te inspire a ir a uma nova dimensão na adoração a Deus. Seja como for, você quietinho no seu canto, sem demonstrar muito suas emoções, você que gosta de ouvir um hino antigo. Eu amo os hinos antigos. Aprendi muitos com a minha mãe, com as minhas tias, com uma avó postiça, até com meu pai. Amo os hinos antigos, mas também gosto muito das músicas, de algumas músicas mais recentes para adorar a Deus. Então, se você gosta já dos mais novos, se você gosta de uma coisa com uma pegada mais do que eles chamam aí de worship, ou se você gosta de coisas mais tradicionais, não importa. Não importa o seu gosto, o seu estilo. O que importa é o seu coração. O seu coração sincero diante do Senhor Deus glorioso, majestoso, maravilhoso, da Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade e as ações de graça pelos séculos dos séculos. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja na sua vida. E depois, se você que vai experimentar fazer isso pela primeira vez, quiser compartilhar a sua experiência aqui com a gente, fique à vontade. Ficaremos honrados em saber do seu testemunho. Por hoje é só, eu espero que você tenha um domingo muito abençoado, muito feliz e grato na presença do Senhor, e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.